Agora uma pergunta, esse caminho que você buscou de fundo, né, por que não ter buscado um caminho de repente de se unir com uma concorrência? Por que essa visão sua de não, cara, vou para um fundo? Eu tinha uma segunda opção de tentar fazer fusão com concorrentes. O problema é que a visão deles era míope, as empresas eram deveras desorganizadas. Então imagine você juntar empresas bagunçadas com empresários que não estão preparados para esse movimento. É impossível dar certo. Então o tempo que eu ia gastar e dinheiro e esforço para o negócio não acontecer, eu entendi que esse movimento não ia dar certo. Ao ponto que até hoje isso nunca aconteceu, nem vai acontecer. E isso não é uma exclusividade do setor de gestão de estacionamento. Vários outros setores que eu já fiz, a questão de assessoria de M&A, exemplo de saúde, os laboratórios, por exemplo, não conseguem se juntar, muito sócio, o médico pensa diferente, às vezes não é bom gestor, os caras não sabem fazer a conta de sinergia, muito esqueleto, diligência na hora de fazer o valuation das empresas, cada um vai puxar o preço para um lado. Então, assim, o fundo, ele se aproveita dessa ineficiência dos empresários e vem e fala, cara, é o seguinte, eu tenho as métricas de compra, essa é a cartilha de aquisição, é assim que o jogo toca, esse é o múltiplo que eu vou pagar e essas são as condições precedentes. Perfeito. Então aparece alguém profissional que vive de compra e venda de empresa e que os empresários pagam essa conta por não ter esse preparo de fazer do que o fundo nessa parte sabe fazer muito bem, que é fazer negociações financeiras. Não digo que o fundo sabe gerir empresas. Perfeito. Ele sabe fazer essas negociações que podem ser bem feitas ou mal feitas para a ponta compradora ou vendedora, a depender de uma série de premissas de mercado e timing. Perfeito. Agora uma pergunta antes da gente avançar. Você se arrependeu de algum termo desse negócio? Vários. Eu nunca recomendo que alguém faça uma venda de uma empresa sem poder de veto. Imagina o seguinte, eu me tornei minoritário numa estrutura de um gigante. Eu tomei várias diluições. O fundo chama capital para botar dinheiro na tese, e cada chamada de capital você está tomando diluição que você não tem capacidade de poder acompanhar. Por que ele não pegou uma estrutura de dívida no banco? Porque primeiro você toma diluição, para depois ele pegou o dinheiro barato no banco e você não se beneficia disso no balanço. Então, assim, é uma conta perversa, é uma pegadinha que o mercado pratica e, no final, eu não fui avisado que não era para poder abrir mão dessa condição. Segunda coisa, tem que garantir assento no conselho. Independente de seu voto ser transformacional ou não, você consta as coisas em ata para você se defender em embrólios futuros. Terceira coisa, negociou o contrato de executivo, tem que colocar uma condição precedente de cargo, salário, bônus que está garantido, e se o contrato vencer, que ele é obrigado a comprar o resto da sua participação, para você não ficar, como eu fiquei, torcedor de uma tese, sem caneta de nada, para que a coisa dê certo e caminhe, e você vender o resto das suas ações e ganhar o dinheiro. Então, assim, é muito risco para pouco retorno. Você depende de uma série de variáveis que nem o fundo controla para poder dar certo. Então, eu acho que fazer um resumo do que eu teria feito diferente seriam esses 3 pontos. Cara, muito bom. E o fundo que a gente está falando é o Fundo Pátria, né? Sim. Inclusive o Pátria, falando do mercado de saúde, tem vários investimentos na saúde, né? Os pioneiros, inclusive, né? na saúde, se não me falha a memória, são muito fortes. E quando você faz a negociação com eles, você vira um executivo. Como é que foi aí esse avançar aí da coisa? E eu vou falar o que eu negociei, não significa que seja uma condição precedente para todo mundo. Uhum. Eu fiz troca de ação e eu tinha um contrato de executivo de 2 anos. Então, 2 anos eu estava garantido que eu ia ser lá uma função X na estrutura. Tá. Que eu era meio que o braço direito do CEO, que era o cara da tese. Podia me chamar de vice-presidente, o que for. Eu não tinha nem, acho que, cargo. Chegou a assinar um non-compete depois? Sim, é normal. O non-compete ele é assinado. Agora, atenção, o non-compete só vale se você receber indenização. Se você não for indenizado, no compete não vale de nada. Pode rasgar, porque é uma condição que ele pode até colocar na mesa, mas, cara, cadê minha indenização para não exercer o non-compete? Então, assim... Tem muita gente que não sabe disso, hein? Então, assim, consulta um bom advogado que você vai saber quando o non-compete está valendo ou não está valendo. Uhum. Né? Aliás, o mercado financeiro é cheio de pegadinha. E aí o empresário que está acostumado com a operação e na boa fé de muita coisa, são condições sutis que são colocadas na mesa que você vai passando batido. A hora de brigar é do contrato. Porque depois que você assinou, meu amigo, para você repactuar, você não vai conseguir, é o inferno, e brigar custa caro. Então eu fiquei de executivo como 2 anos. Geralmente, quando um fundo compra uma empresa e o sócio ele é incorporado para a nova gestão, é dado a ele um cargo por um determinado período de tempo.
2 anos, geralmente, é o prazo, 3 anos. Às vezes os caras querem que você fique mais tempo, mas isso é raro. Porque depois, se o fundo não quiser você, ele te chuta, ele tira. E você vai lá para a torcida e fica esperando a tese acontecer e depois saca o resto do seu dinheiro se as ações não virarem pó. Então, esse é o modelo trivial. Agora, é também importante colocar na mesa que a empresa, do tamanho que eu tinha, eu era pequeno. Você não tem muita barganha de fazer um book de exigências, porque o cara vai dizer, tá bom, cara, eu não vou comprar a sua, eu vou comprar outra, que passa na diligência. Então, assim, eu também tinha que abrir uma série de concessões em nome de um olhar de uma tese futura. E graças a essa experiência que eu passei, é o que me permite estar aqui hoje. Então, assim, eu sou muito grato pelo que me aconteceu, mesmo tendo deixado milhões na mesa de aprendizado, mas eu vou transformar esses milhões em algumas dezenas deles por conta de aprendizado que eu tive para ajudar outros empresários a não cometer os mesmos equívocos que eu fiz enquanto eu era empreendedor raiz ali na frente. Perfeito.